ser comunista, ele liderou uma coluna que viajou pelo Brasil afora, visitando os estados e o interior do Brasil e vendo a miséria constante em que os camponeses viviam e trabalhavam com a terra. Em determinados lugares, ele via que o trabalhador não tinha nem uma enxada para cavar a terra e plantar um pé de feijão. Usava uma ponta de faca, aonde ele fazia um buraco e semeava o milho, o feijão, plantava a batata, tudo com aquela ferramenta antiquada e não apropriada para a agricultura. Isso ele nos contou várias vezes. Eu sou de origem camponesa. O meu pai era camponês. E eu dou muito valor à terra e quero me solidarizar aqui com o movimento do MST, rememorando essa memória do meu pai e a luta dos camponeses em que eu participei. Eu digo sempre, quando a coluna marchou pelo interior do Brasil, a semente que ele deixou é os sem terra que lutam pela reforma agrária. E eu estou integralmente de acordo e luto, e sempre que posso dou minha contribuição para que o trabalhador do campo seja respeitado, adquira sua terra, sua casa e viva dignamente com a sua família. Rafael, pela Clarice. A gente ficou muito grato, muito satisfeito assim, e o mais de tudo, escolher o nosso assentamento aqui, o assentamento da Barra, os assentamentos aqui, para fazer esse encontro, essa visita aqui, e teve um momento ali que muito emocionante, né? Eu me senti assim, aquele sentimento dentro da gente, do sofrimento e da luta que se travava na época, entrando dentro de nós, da marcha que nós fazia, vamos dizer, das dificuldades que nós passávamos, né? Que até a fome passava, porque às vezes tu tinha meio que se estreitar para sobreviver lá no acampamento e ter uma lona preta como tua casa, ali estava tua família junto, né? Relacionado isso, muito emocionante. Sim, nós temos uma parceria aí com a nossa agência de turismo que chama Floripa Tour, com o Caminho das Missões e a Pousada das Missões, que é aqui em São Miguel, né? Então, penso que resgatando aí o nosso herói missioneiro guarani brasileiro, que é o Cepete Araju, e o comandante Andrecito, né, chamado Andrés Guacurari e Artigas, né, na Argentina, que também buscava unificar a região, construindo o território, o país missioneiro, assim os indígenas o chamavam, né? Dentro desses 4 personagens também está o nosso Cavaleiro da Esperança, né, Luiz Carlos Prestes, né? E o nosso último personagem é o Che Guevara, né, que até os 6 anos de idade viveu em Misiones, na Argentina, né? Então, nosso roteiro é um roteiro internacional, né, de 4 dias. O roteiro do Prestes, na realidade, ele se confunde com toda a região das Missões,
mas nós iniciaremos ele ali no memorial da Coluna Prestes, né? Nos dirigindo fazendo a marcha da coluna, um roteiro aí de 13 quilômetros, que vai terminar lá na Fazenda do Sossego, né? E visitando vários locais também para a gente ir reconstituindo essa história que, como eu já falava aqui, ela é muito obscura, tem muitas críticas. A gente quer resgatar exatamente o Prestes como um herói missioneiro também. Essa área é uma área que foi comprada pelo Lívio Dutra quando ele foi governador. Ele foi governador de 99, 2000, 2001, 2002. Né? Então, nesse período ele comprou. A área tem 246 hectares, não é uma área grande, mas era o que era possível. Como prefeito de Santo Ângelo, quando eu visitei a primeira vez em 1995, naquele ano estava fazendo uma viagem por todos os lugares onde passou a Coluna Prestes, de mochila nas costas, pegando carona, e o Adroaldo foi o prefeito que me recebeu. Eu bati lá na porta, disse: eu queria conhecer aqui o prefeito e tal. E ele me recebeu, né? E dessa iniciativa de conversa com o Adroaldo nasceu o projeto do Memorial Coluna Prestes, que ele inaugurou um ano depois, o então prefeito Adroaldo Loureiro, enfrentando a resistência do atual prefeito da cidade, né, o Ana, que vai nos receber amanhã, depois da manhã. O então vereador, né? O então vereador fez fazer discursos inflamados, né, contra a iniciativa do prefeito Adroaldo Loureiro, e o Adroaldo enfrentou, né, a resistência e construiu o memorial. E hoje o próprio prefeito, o atual prefeito, ele já reconhece, mandou até uma correspondência para mim recentemente, dizendo que a prefeitura quer ajudar na realização de homenagens à Coluna Prestes. E eu vinha de Porto Alegre e vinha ouvindo vocês pelo rádio. Eu vi a entrevista dos três. Eu vinha de Porto Alegre e já vinha escutando a Rádio CPE, e os três falaram pela rádio e citaram. Gostei muito que a Dona Maria falou, né, do que representou esse movimento social, libertário, de causas, de defesa de ideais, né, deputado?
e que foi um belo movimento, sem dúvida nenhuma, numa época difícil, uma época hoje, todos esses movimentos são mais pela imprensa, mais pela televisão. Naquele tempo, subir no lombo de um cavalo e atravessar boa parte do território brasileiro, quando quase não, praticamente não haviam estradas. Quero, em nome de Santo Ângelo, Dona Maria, Luiz Carlos e Mariana, dizer do quanto Santo Ângelo se reverencia também com este momento, porque daqui que foi essa parte importante da história brasileira. Esse auditório já foi palco da visita do Prestes em 84, agora novamente está recebendo a visita da Dona Maria, do Luiz Carlos, que já esteve aqui outras vezes, e da Mariana. Aproveitarmos essas oportunidades, aproveitarmos aquela pintura que está ali fora, de artista de Santo Ângelo, e batizarmos esse auditório de Auditório Luiz Carlos Prestes. Eu vou construir um trabalho interno que permita fazer esse diálogo e, obviamente, com isso, buscar as soluções possíveis, as mais adequadas, para que a gente possa também fazer uma grande todo um conjunto de programações que a gente pode fazer numa relação conveniada. Mas aí a gente teria que ver previamente o que é mais adequado, se é do próprio Instituto ou do próprio Estado. Estamos de aniversário amanhã. 134 anos de fundação, uma emancipação, e 327 de fundação, ou seja, não são poucos dias, né? E sem nenhuma coluna faz parte dessa história. Isso a gente não tem dúvida quanto a isso, e certamente a gente não cabe resgatar esse marco para São Gonzaga, esse fato histórico que São Gonzaga viveu, presenciou, abrigou. Então, sem dúvida, eu acho que até esse seminário aí vamos já ter alguma anúncio a ser feito. Acho que o marco da coluna São Gonzaga não seja apenas na nossa memória oral, na nossa memória história dos livros, mas sim um marco físico no ensino. Mas seguramente nós podemos encaixar isso em função da atividade do seminário, pós-seminário, fazer já seguramente aquele estão no caminho, na rota, quem sabe, né? Uma atividade com o setor educacional, juntamente com a cultura, né? Para a gente poder, então já fica pré-renovado isso, nós encaminharmos isso a nível do município. Prestes foi um grande brasileiro, foi das maiores lideranças que esse país produziu, foi um homem que deve ser lembrado de forma permanente. Então, a visita aqui dos familiares do Luiz Carlos Prestes tem um pouco essa conotação de permitir que a cidade de Passo Fundo, que é polo para mais de 100 municípios da região, também olhe para o passado, lembre da contribuição histórica que Prestes deu e olhe para o futuro, tentando projetar alguns dos ensinamentos que ele deixou por aqui. A história da nossa cidade tem muito a ver com a história do Prestes, porque aqui é uma cidade que tem uma história de luta pela transformação da sociedade brasileira também muito intensa. Isso também tem muito a ver com o Prestes. Enfim, é claro que a presença dele é uma relevância na história das lutas sociais do nosso país. E isso tem importância para todos nós brasileiros. Para o Brasil, nessas ondas de choque, o ano de 22 vai ser um ano importante, com o tenentismo, com a fundação do Partido Comunista, né? A Semana de Arte Moderna,
com uma série de questões, inclusive que a direita também estava se organizando ao lado desses liberais, ou tentando superar esses liberais oligárquicos. A própria direita se organizava, a direita católica se organizava. Ele não só é um homem cultivado pelos revolucionários, pelos nacionalistas, etc., mas ele é um homem extremamente respeitado até pelos seus adversários, os seus antigos adversários, que a maioria já não está mais aí. Aqueles todos que o conheceram e aqueles todos que até o combateram, tiveram, assim, unanimemente uma apreciação de que estava à frente um homem extremamente íntegro e coerente, nos acertos, nos erros, na vitória ou na derrota. Bom, ela despertou uma consciência, né, para mudanças no Brasil. Ela, sem dúvida nenhuma, ela teve um papel decisivo no movimento que eclodiria em 1930, né, e que levaria o Getúlio Vargas, embora derrotado nas eleições, não é, ao poder para governar o país durante 15 anos ininterruptos e durante esse governo fazer mudanças, não é, estruturais da maior importância no país, não é, como legislação trabalhista, como encaminhar o Brasil para um ciclo industrial, né, com base no nacionalismo econômico que já era defendido, né, pelos tenentes da própria coluna, dos tenentes da década de 20. Então é um marco do Brasil moderno. Nós podemos estabelecer assim: o Brasil era até a década de 30, né, até a coluna Prestes, e a partir daí ele passa a ser outro. Sejam muito bem-vindos à nossa universidade. A universidade pode ser sempre uma porta aberta para vocês e ser um centro de referência de estudos de Luiz Carlos Prestes. Porque eu quero fazer um pouco o papel do advogado do diabo aqui. Vocês que são meus alunos, sabem o quanto eu gosto de uma provocação. Não existe coisa melhor. Ao menos na história. Né? Então isso significa que a coluna, enquanto prática estratégica de guerra, tem o que ensinar. Sem dúvida. Me parece que os manuais de guerra, a partir da coluna Prestes, foram reescritos. O que havia até então, em termos de estratégia militar, eram as lições ainda da Primeira Guerra Mundial, a guerra de trincheira. A coluna mostra pelo contrário, né? Vamos correr por aí. Né? E o nó que deram nas Forças Armadas. Então, do ponto de vista estratégico, Prestes é o que tem de melhor. Agora, no entanto, enquanto de político do campo formal, Prestes seria bastante ingênuo. E essa ingenuidade poderia ser apontada em alguns momentos. Por exemplo, em 1935, ele teria feito uma leitura muito apressada, né, da situação, e que coloca, então, em andamento a ideia da revolução. Vamos partir para o embate mesmo, né? E que resulta num fracasso redundante. Né? A coluna Prestes foi uma guerra que atravessou esse nosso país e ninguém vai à guerra com bandura. Mas a coluna Prestes, que é a elite brasileira, né, essa elite brasileira canalha, ela vai criar a lenda de que os soldados da coluna, ou os comandantes da coluna, entravam nas cidades somente para estuprar, assassinar, roubar e, inclusive, comer criancinhas. Eu não sei se vocês já ouviram essa história,
né, de que comunista come criancinha. Essa história de comunista comer criancinha só existe no Brasil, e isso é por conta de folhetos que foram espalhados pelo território brasileiro, principalmente ali naquela região do Nordeste, quando a coluna entra ali no Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte. Eu tive alguns folhetos desses irmãos, né, dizendo que os soldados da coluna tinham rituais, né, terríveis e que comiam criancinhas. Olha, mas teve lugares onde eu entrava, né, e era na mesma fazenda, na mesma casa que meu pai chegou, e sempre surgia a hora da brincadeira, dizia: agora você vai me devolver, né, a vaca que a coluna tomou, vai me devolver os sacos de feijão que a coluna Prestes me tomou, né? E as requisições, de fato, essa foi uma inovação da Marcha da Coluna, mas a maioria dos filhos de fazendeiros ou moradores do interior do Brasil, eles me entregaram, e eu tenho hoje uma coleção de mais de 30 requisições assinadas por meu pai, solicitando víveres para a Marcha da Coluna. E onde, sem nenhum rancor, né, a maior parte da população entregou isso com o maior carinho, e são documentos do Exército Revolucionário. E devo dizer também que muitos desses moradores conseguiram devoluções após a Revolução de 30. Penso que é ingenuidade olhar para 35 como se fosse sim um passeio. O Prestes ingenuamente resolveu, sem condições nenhuma, fazer uma revolução socialista no Brasil. Mas o quadro internacional que nós estávamos metidos naquele momento, Getúlio caminhando em direção a Hitler, né? O Levante Armado 35, eles sim foram cometidos muitos erros. E meu pai foi o primeiro a fazer autocrítica sobre 1935. O Levante Armado 35 é o primeiro levante com armas na mão contra o fascismo no mundo. Nem que tenha sido um grito, assim, um grito contra o fascismo, um grito de coragem, com armas na mão. Meu pai ficou 9 anos numa prisão solitária. Sua mulher foi assassinada num campo de concentração na Alemanha. Né? É muito fácil hoje dizer: Prestes errou, ele era uma criança, um adolescente, ele estava absolutamente errado, ingênuo. Né? Eu acho que é tanto sangue, tanto sofrimento que meu pai teve, né, como eu disse aqui, de 92 anos, 70 anos ele foi maltratado como um bicho. Não é por acaso que Sobral Pinto, quando não tinha mais argumentos para defender meu pai frente ao que ele estava sendo submetido na prisão do Estado Novo de Getúlio Vargas, o Sobral Pinto vai evocar a Lei de Proteção aos Animais. Né? É muito fácil um homem que teve 92 anos de vida, 70 anos de perseguição, de tortura, de prisão, de exílio, de clandestinidade, quando minha mãe tinha que ir nas maternidades e fazer a gente nascer e dizer o seguinte: não, eu sou mãe solteira, essas crianças não têm pai, eu estou aqui porque eu sou uma mulher, e era tratada como uma prostituta. É muito fácil, à luz do tempo, dizer isso sobre essa trajetória política. Sim, e a elite faz isso. A elite persegue Marighella, persegue Maurício Grabois, persegue João Amazonas, persegue Giocondo Dias, persegue Lamarca, mata Lamarca como animal e depois diz: ele estava equivocado, ele era um imbecil qualquer. Né? Então, por isso eu penso que esse momento agora, eu não quis deixar sem resposta, não provocações, mas eu achei que era melhor assim esclarecer, porque nós não podemos também olhar fazer isso com um ser humano. Né? Então, eu acho leviano isso tudo, e eu não queria deixar passar em branco. Tá? Muito obrigado. Então, a Fundação Maurício Grabois, que é uma instituição dedicada à pesquisa, ao resgate da nossa história, e esse mapa faz parte do nosso trabalho, que procura resgatar aqui a trajetória da coluna Prestes. O mapa foi feito por um militante nosso,
histórico, Bernardo Joffre, que é um artista de primeira, e ele também está no nosso portal, que é alois.org.br, e ele é um mapa, lá no nosso portal ele é interativo. As pessoas vão clicando e vão seguindo aqui exatamente o que está escrito no nosso mapa. Nós estamos aqui no quartel de São Luís Gonzaga, né? Um quartel de carros blindados, né? E que na época era cavalaria, né? É interessante essa visita, né? à instituição, né? Porque foi aqui que se estabeleceu o Estado-Maior da Coluna Prestes durante aquele momento, no ano de 1924 e 25, quando vieram tropas de Alegrete, de São Nicolau, de São Borja, e onde se reuniram, onde meu pai pôde reunir os soldados, né, remanescentes dos levantes que foram sufocados em diferentes pontos do Rio Grande do Sul, reagrupar, né, a tropa e, inclusive, estruturar a Coluna Prestes, né? Então, eu penso que é uma visita muito importante e significativa. Pela primeira vez, alguns representantes da família Prestes, eu estou aqui com a minha mãe, minha irmã Mariana, passam não somente pela entrada, né, mas também somos recebidos pelo comandante e podemos ver uma placa onde os soldados da coluna apagaram, inclusive o nome do então presidente Arthur Bernardes, que combatia a Coluna Prestes. E mais um passo na institucionalização da Coluna Prestes, agora não somente junto a um governo municipal, mas junto ao Exército Brasileiro. Então, eu acho que é importante que Prestes tenha recebido de volta o seu mandato de senador da República, mandato que foi cassado em 47, e receber de volta, né, a sua patente de general do Exército Brasileiro, né, e dessa forma fazer parte do panteão dos heróis das Forças Armadas Brasileiras. Os militares sempre tinham essa distância com a gente e esse comandante aqui nos recebeu muito bem, muito agradavelmente. Conversou conosco e fez o relato da tarefa que ele tem da manutenção e a conservação dessa placa, da época em que a coluna passou aqui e riscou o nome do Arthur Bernardes da placa. Eu acho que isso é um motivo de honra para eles, então eles se sentem importantes em preservar esse ato que eles fazem durante todas as visitas das pessoas e da família principalmente, para mostrar que eles conservam e preservam essa memória. Esta saga, que só tem parâmetro nas campanhas de Alexandre e Gengis Khan, que estamos homenageando no dia de hoje por uma decisão da nossa mesa, a partir de uma solicitação, e também estaremos
entregando, através do nosso presidente, a medalha do mérito Farroupilha, que é o máximo galardão do nosso estado, a esse grande patriota brasileiro, lutador, que foi Luiz Carlos Prestes. Я бы прожил жизнь по преволенти, вы сгубили меня, очи черные. А еще раз, да еще раз, да еще много, да много раз, да еще раз. Да все не так, да все не так. Lá vem ele em seu cavalo, sustentando a convicção, em defesa do oprimido, soldado e cidadão. Da coluna no esteio, galopando a liberdade, lutando por justiça e um sonho de igualdade. Lutando por justiça e um sonho de igualdade. Lutando por justiça e um sonho de igualdade. O cavaleiro da esperança, mão armada pela paz, fez pujança, fez história, foi prestes, firme e tenaz. Foi prestes, firme e tenaz. Em liberdade se fez senador, renasce a vida, ressurge a flor, vai a luta e a paixão. Vemos Prestes com a multidão, caminhando e cantando e seguindo a canção. Somos todos soldados, armados ou não. Ele é exilado, mas condecorado na Rússia e na China. Depois volta ao Brasil, descansando enfim. Cai o muro em Berlim, erguem em Tocantins monumento ao velho que amou muito mais que a foice e o martelo. Amou esse povo brasileiro que sem terra e dinheiro é verde e amarelo, de norte ao sul, de leste a oeste, o Brasil e a grande Rio. Canta Luiz Carlos Prestes, de norte a sul, de leste a oeste, o Brasil e Ijuí. Canta Luiz Carlos Prestes. Prestes a ganhar
agradecemos muito ao Partido Comunista do Brasil por ter, nesses últimos anos, desde o seu último congresso, homenagear Luiz Carlos Prestes ao lado de Maurício Grabois, ao lado de João Amazonas, ao lado de Arruda Câmara, e reconhecendo que não se pode falar de comunismo no Brasil sem falar de Luiz Carlos Prestes. Família Prestes, desculpa. E não foi por nossa culpa o que houve aqui outro dia. Uma vergonha, eu diria. Eu não fui criado baixo. Se a história acendeu o facho, mesmo assim nos desculpamos da vergonha que passamos numa câmara. E o meu pai foi pescador, nosso vamos de cada dia era o caminhador. Eu cresci ao lado dele, nas barrancas do mar, vendo as águas caminhando, anos vem e anos. Ia fugir com elas, cansado de ser guri, numa balsa rio afora, fui-me embora e me perdi. Velho rio de minha infância, temos destinos iguais, tuas águas e meus sonhos passando não voltam mais. Como é fácil ir embora, como é difícil voltar. Quero ser guri de novo, não consigo me encontrar. Velho rio de minha infância, temos destinos iguais, tuas águas e meus sonhos passando não voltam mais. Velho rio de minha infância, temos destinos iguais, tuas águas e meus sonhos. Homenagearam Luiz Carlos Prestes, que é porto-alegrense, nasceu em Porto Alegre, fez a famosa
essa obra que ao longo do tempo lutou por uma nova sociedade. Um prédio construído por Oscar Niemeyer, a primeira obra, a única obra que fez em Porto Alegre do Oscar Niemeyer. Então nós estamos juntando dois homens fantásticos de renome internacional aqui em Porto Alegre. Eu não tenho dúvida de que esses serão os melhores memoriais para recordar os Luiz Carlos Prestes da história do Brasil. Acho que para o povo de Porto Alegre, cidadãos de Porto Alegre, é muito importante, porque o legado de Prestes pertence ao povo brasileiro e aos gaúchos, da onde ele nasceu, e em Santo Ângelo fez a coluna Marcha da Coluna. Passando não voltam mais. Como é fácil ir embora, como é difícil voltar. Quero ser guri. Viu? Quem passa de avião vai ver. Tuas águas e meus sonhos passando não voltam mais. Passando não voltam mais. Passando não voltam mais. Pedrinha ou uma terra para voltar outra vez aqui. Eu tenho uma coleção de pedra. Cada lugar que eu vou, eu levo uma pedrinha. Porque eu já ouvi dizer que as pedras se encontram. Só ajudando elas se encontrarem. Mas não tem pedra aqui, só tem terra. Mas da outra vez que eu estive aqui, eu peguei uma pedrinha.